Muito boa noite para você que passou a sexta-feira, já chegando meio de ressaca, né, pelo que aconteceu na manhã de hoje no Jogo do Brasil e ao longo da Copa do Mundo. Pois é, tivemos futebol, né? É estranho ter futebol na Copa do Mundo, quase não dá nem para relacionar uma coisa com a outra, até porque os treinos foram, digamos, nos intervalos, né, antes e depois do Jogo do Brasil. O segundo treino da Fórmula 1 no horário do jogo Nigéria e Islândia, e aí acaba ficando até de lado a questão da Fórmula 1, que nos próximos 3 finais de semana terá corridas pela primeira vez, fato que tem já feito as equipes se preocuparem, visto que a carga de trabalho será intensa nos próximos 15, 16, 18, 21 dias, com o vai e vem da logística. É uma coisa que nunca ninguém passou, mas vão tentar fazer, e é algo que tem muito bem na Indy, por exemplo, e ninguém deixou de viver por causa disso. Eu queria falar a respeito não só dos resultados de hoje, que comprovaram que a Mercedes está aí para andar muito bem no final de semana, com os pneus disponibilizados para a Pirelli, que agradam mais ao carro da Mercedes do que somente ao carro da Ferrari. São 2 pneus macios, da qualidade dos mais fofinhos e gostosinhos, e um pneu macio, o amarelo, que cai melhor até para o carro da Mercedes. Hamilton colocou 7 décimos no segundo treino em cima de Ricciardo, né, das duas Red Bull, 8 décimos em cima de Raikkonen, 1.1 em cima de Vettel. Claro que a diferença para Vettel não será essa, mas eu vejo que a Mercedes tem como se recuperar nesse final de semana, já que não tem toda a fofura dos pneus, que são um fator decisivo para esse final de semana. Mas eu queria falar para vocês de pontos a favor e pontos contra o circuito de Paul Ricard, do que a gente pôde acompanhar nesses primeiros treinos. Assim que eu vi as imagens do circuito, que os treinos rolaram, eu fiquei imaginando essas listras. São chatas, ruins de acompanhar. Ela pode dar uma imagem bonita num primeiro momento, olhando de cima e tudo mais, mas confundem quem está acompanhando, confundem o piloto e principalmente doem aos olhos de certa forma. Alguns amigos, né? Tem os amigos, Berton, que gostam de música eletrônica e tomam LSD, adorariam, né, ficar passando noites e noites ouvindo Sexto Cento, Alok, Tiesto, Avicii, essas músicas, observando essas imagens em movimento para dar aquele barato, sabe? Coisa que eles gostam de fazer. Então, essas listras servem para isso e para perturbar o Rodrigo Berton, pelo menos isso é uma coisa boa. Segunda coisa, a saída dos boxes de Paul Ricard, de quem vê pela televisão, né, você sai e é logo à esquerda, e é justamente onde passam os pilotos para tangenciar a curva à esquerda, a primeira curva. Então poderemos ter um problema nisso. É claro que vai ser raro de acontecer, mas a saída dos boxes não tem nenhuma indicação de quem está vindo, né? Não tem como saber quem está vindo aqui na reta. Então pode ser que os pilotos se encontrem ali naquela saída, porque justamente ali passa o carro para tangenciar a curva, uma coisa que poderiam ter visto melhor e desenhado uma saída melhor dos boxes. Terceira coisa é a chicane ali na Mistral, a chicane Mistral no caso. É um baita de um retão que corta, que é cortado por essa chicane. Eu acharia mais legal se tivesse uma reta só, imensa tal, para que não tivesse essa quebrada na velocidade. E logo depois vem a curva 11, que é um ponto positivo inclusive. Logo depois vem essa curva 11, que é uma curva que você consegue fazer de vários raios, porque ela é uma curva em 180 graus, aberta, e aí você teria uma maior emoção se você tivesse de frear numa velocidade reta plena, que você atingiria mais ou menos 340, 350 km por hora, e essa chicane acaba quebrando e cortando a graça. E por fim, um outro aspecto negativo, o quarto aspecto, é um circuito que é muito apertado. Você vê, por exemplo, pela reta de largada, que os colchetes ficam muito próximos um do outro das duas filas, não há muito espaço, é um circuito que vai ser difícil a ultrapassagem, sim. A profundidade que as listras dão acaba enganando, né, o nosso cérebro, então se houvesse apenas a pista em si, a gente veria que é uma pista travada até. Para os padrões é uma pista de alta velocidade, porém travada. Tem essa questão toda. Ela tem as retas principais são com alta velocidade, mas é um circuito estreito, né? Ela tem o tempo inteiro curvas ali para cá e para lá, então
e acaba dificultando muito a vida do piloto que não está acostumado com aquela pista. Então nós veremos muitas escapadas, muitos problemas, mas acho que dificilmente veremos tantas ultrapassagens, o que me faz lembrar do GP do Canadá de 2 semanas atrás. Como pontos positivos, eu também anotei 4. Primeiro, a volta da França, né? A França como uma das idealizadoras do automobilismo, né? Todo o contexto que é feito ainda hoje, em termos de divulgação, é feito na língua francesa, inclusive, né? A Fédération de Automobilismo, que tem esse nome, que tem sede em Paris, precisava voltar a ter um circuito na França. Então é bom que tenha a volta desse país para a Fórmula 1, até pela presença agora de vários pilotos no grid, a se citar, por exemplo, o Esteban Ocon, que é o grande nome do automobilismo francês, junto do Pierre Gasly, um na Force India e outro na Toro Rosso. O segundo fato é a própria lista que tem os seus problemas de visão. Ela tem 2 pontos interessantes, que é o fato de ter uma listra azul, que é a primeira ali ao lado da pista, como se fosse a área de escape, e a segunda que é a vermelha. Se você atinge a vermelha, você tem uma alta degradação dos pneus, apesar de ter aderência. Então, é mais um fator para os pilotos tomarem cuidado, porque passando nessas listras há uma degradação dos pneus. É interessante ver isso, é uma pista única no mundo que tem esse sistema, então por mais que não sejam tão agradáveis aos olhos, elas têm um fator que acaba sendo interessante. A terceira é a curva 11 que eu falei para vocês, que é uma curva que você consegue fazer de vários raios. Ela não... É uma curva que, similarmente, embora não seja parecida, ela tem similaridades em seu contorno com a curva 1 da China, né? Que você abre e aí tem que fazer todo aquele contorno para quase voltar ao seu epicentro, né? ao seu centro do círculo, digamos assim, e consegue fazê-la aberta, lá no caso a 300 e tantos por hora, para terminar fazendo a 80. E aí, no caso dessa curva 11 do circuito, você... vem numa alta velocidade, mantém essa alta velocidade, mas você pode fazer ela aberta, pode fazer fechada. Você tem uma divisão aí de meios para fazer o tangenciamento dessa curva. Então vai ser bem interessante, e até os pilotos treinando agora para achar a melhor tangência. E o fato de ser um circuito novo, né? O terceiro ponto é o fato de ser um circuito novo para todo mundo. Então, por mais que tenham franceses no grid, pessoas velhas como o Raikkonen, pessoas que não correram nesse circuito, né? Que era dos anos 80, 90, do início da década de 90. Então tem muita gente que nem conhece, foi conhecer pelo simulador. E até por isso que é tão difícil também achar o melhor tangenciamento das curvas. Muita gente errando até porque as listras e os escapes são tão grandes que eles não sabiam onde contornar a curva exatamente, então vai causar uma confusão nos pilotos e vai causar uma confusão em quem está vendo também, porque realmente é algo que você não está acostumado a ver, né? Você não consegue decorar essa pista como decora com facilidade outras tantas. O Azerbaijão, por exemplo, é assim, você ainda não consegue decorar a pista do Azerbaijão, porque são tantas curvas para lá e para cá, que o cérebro não está acostumado com pistas como Interlagos, Spa-Francorchamps e Monza. E por fim, claro, a torcida, né? Torcida que teve lá no circuito, principalmente no segundo treino, porque o caminho para chegar a Telecastellet na pista tem uma estrada única e as pessoas estavam engarrafadas. Então no primeiro treino não teve ninguém, no segundo já estão mudando todo o esquema lá em Le Castellet para que todo mundo chegue no final de semana sem se atrasar e consiga ver a corrida. Um público francês apaixonado por automobilismo, e é bom ver o autódromo lotado assim. 65 mil pessoas são esperadas para cada um dos 3 dias do final de semana. Creio que vamos ter lotação máxima, portanto, no circuito da França, que mais uma vez acaba sendo uma pena por ter essa coincidência de cair durante a Copa do Mundo, e aí acaba sendo menosprezada por grande parte do público que está mais interessada, claro, na competição de futebol do que propriamente na corrida de Fórmula 1. Tá bom? Quero seus comentários. Gostou ou não do circuito francês? O que pesa mais para vocês? Quem é que vai fazer a pole no final de semana? Acho que vai ser Hamilton, com certa facilidade inclusive. E aí deve partir para uma vitória. Mas falamos disso amanhã, quando teremos mais um GP às 10 depois dos treinos. Tá bom? Fico por aqui. Não bebam. Não bebam. Vocês já beberam muito hoje. Eu acho que não cai bem. As pessoas vão ficar falando que vocês são bêbadas, vocês perdem a memória, né? Um amigo meu aqui, desmemoriado, fica balançando no metrô. Ai, quando bebe. Mas é isso, tá bom? Deixa para beber no final de semana, que é mais cômodo e é mais correto para a sua saúde.
Grande abraço, nos vemos nesse sábado com mais um GP às 10 e análise da classificação da Fórmula 1. Tchau!